eu recebi de tudo que é lado hoje nos grupos de Zap, nas redes sociais, esse artigo publicado pela Cristina Serra no jornal Folha de São Paulo, Moro, a fraude, né? E aí ela escreve aqui em poucos parágrafos, fala sobre essa volta do Moro como político, ostensivamente e oficialmente, né? E explica por que ela considera que ele é uma fraude, cometeu também abusos de toda sorte enquanto era juiz, né? E agora se apresenta como um democrata, é uma fraude, diz a Cristina Serra, e diz que ele e Bolsonaro se igualam na mesma inclinação totalitária, semelhança que foi, inclusive, lembrada pela própria esposa do Sérgio Moro. Mas por que você escreveu esse artigo? Qual é a sua impressão sobre a volta do Moro nesse momento, agora assinando ficha e oficialmente como político no Brasil, Cristina? Eu me senti, digamos assim, motivada a escrever esse artigo justamente porque toda a encenação daquela cerimônia de filiação do Moro é para mostrá-lo como um democrata, né? Como um personagem natural do jogo político, né? Uma pessoa que, como eu disse até no artigo, ele rasgou as regras do devido processo legal, rasgou a Constituição, né? Ele afronta a Constituição brasileira. Então, ele não pode ser recebido como um personagem natural do jogo político. Eu fiz questão de lembrar nesse curto artigo o fato mais importante da biografia dele, que é ter sido considerado suspeito pelo Supremo Tribunal Federal. Ou seja, ele era um juiz federal à frente do caso mais importante, né, de investigação de corrupção no país, né, tratado praticamente como um semideus, inclusive pela maior parte da mídia corporativa, sem nenhum senso crítico em relação aos métodos que ele estava empregando para supostamente investigar corrupção, e foi considerado suspeito. Portanto, essa aura dele de super-herói está completamente desconstruída pela Corte Suprema do país, em que pese este fato, isso não é narrativa, eu faço questão de afirmar isso não é uma versão, não sou eu que estou dizendo e não é minha opinião, este é um fato concreto. O Supremo Tribunal Federal, o seu plenário, tomou a decisão por 7-4 em meados desse ano, né, para considerá-lo suspeito. Então, ele não tem mais como se apresentar como o super-herói, né, o super defensor da moralidade e da ética. E aquele cenário de apresentação dele foi nesse sentido. Eu me senti indignada e disse, não, eu preciso escrever sobre isso e apontar esta fraude. Quando eu falo especificamente da fraude, é essa tentativa dele se apresentar como um democrata, coisa que ele não é, porque democratas respeitam a Constituição do seu país, respeitam a lei, né? E ele, ao dizer que estava combatendo um crime, né, ele cometeu crimes. Então, é isso que precisa ficar muito claro a respeito desse senhor Moro. Então, por isso eu escrevi o artigo, e a fraude a que eu me refiro é exatamente essa. Moro não é um democrata. Talvez a diferença dele para o Bolsonaro seja o fato de que ele não fale palavrões, pelo menos em público não fala, sabe usar os talheres, que foi até uma comparação que eu usei outro dia quando eu falei daquele banqueiro André Esteves, né? Mas ele é uma pessoa de índole claramente autoritária, totalitária, e isso não é só em relação à Lava Jato, eu até menciono rapidamente no artigo aquela tentativa, aquele projeto dele, o pacote anticrime, em que ele dava uma licença para matar aos policiais. Qualquer policial que praticasse uma chacina, por exemplo, né, como teve aqui no Rio de Janeiro, no Jacarezinho, poderia dizer que foi sob violenta emoção, né, perdeu a cabeça e saiu matando as pessoas. Isso é próprio de pessoas autoritárias. Então, é isso que precisa, a meu ver, é o que precisa ser acentuado quando se fala desse personagem, Sérgio Moro, que, sem dúvida, vem aí, né, se apresentou no jogo político e continua blindado por grande parte da mídia,
né? Inclusive, foi apresentado assim com muito destaque, né? Essa cerimônia em que ele se filiou foi apresentada com muito destaque. Ele nem se declarou ainda candidato, né? Ele é candidato a candidato, digamos assim, e já foi apresentado com todo esse destaque. Então, imagine o que vem por aí.